Para quem não sabe, polêmicas podem trazer muitos problemas a filmes. Podem causar adiamentos e até mesmo backlash antes do filme em si ser lançado. Por mais que esse aqui tenha sido uma merda mesmo. Mas eu acho que vocês nunca vão ver um filme tão problemático quanto esse aqui. Estou falando, é claro, do filme de animação barra live action da Disney que eles preferem fingir que nunca existiu, A Canção do Sul. Eu sou Jeff e bem-vindos à review. Song of the South, ou Canção do Sul, é um filme de comédia feito por ninguém menos que o próprio Walt Disney e lançado pela RKO Pictures. Na época alcançou um grande sucesso, pois foi um dos primeiros filmes a mesclar muito bem a animação com a vida real em diversas cenas. Mas de uns tempos pra cá tem causado muita controvérsia por diversas acusações de racismo. Então hoje eu coloquei o máximo de histórias juntas para tentar dar uma explicação por que esse filme é tão controverso e talvez até mudar a opinião de algumas pessoas. Deixando bem claro, racismo é um tópico sério e delicado de se tocar. Claro, eu não vou dar uma de Felipe Neto e falar racismo é ruim, porque cá entre nós, gente, isso deveria ser senso comum. Se você precisa de alguém para lembrar que racismo é ruim, eu acho que você tem algum problema. Este vídeo contém matérias e prints e os links de tudo que eu usei para minha pesquisa, para que vocês possam pesquisar, olhar por vocês mesmos ou até debater com alguém um assunto, e eu espero de uma forma civilizada. Vamos começar então por um breve resumo do filme. Caso não queira spoilers sobre o filme, pule para essa parte que está aparecendo na tela. Oh, você ainda está aqui? Ok, não diga que eu não avisei. O filme em si começa com a chegada do casal Sally e John com seu filho Johnny, que dizem que vão passar um tempo na casa de sua avó na Geórgia. O motivo em si é porque dizem que o pai do garoto escreve coisas no jornal que enfurecem algumas pessoas. Mais disso mais tarde. Ao ficar lá, o garoto ouve sobre um contador de histórias muito conhecido por lá chamado Tio Remus, interpretado por James Baskett. Com suas histórias, o tio Remus ensina o garoto a lidar com problemas da vida e aprender a usar a cabeça para sair de situações complicadas. Mas a mãe do garoto não concorda, pois ela mal passa tempo com seu filho e acha que as histórias o afastam dela, chegando até pedir para o tio Remus parar de contar as histórias para ver se o garoto para de se meter em problemas, o que faz o pobre tio Remus ir embora do local. Ao ver que o tio Remus vai embora, o garoto corre atrás dele e infelizmente entra no espaço onde o touro fica. Porque sua família tem um touro, eu não sei. E ele acaba sendo golpeado. Ao ficar inconsciente, o garoto só sabe chamar pelo tio Remus para que ele volte. Ao saber da notícia, Remus lhe faz uma visita e o garoto acorda feliz ao saber que seu amigo está de volta, assim encerrando o filme cantando a música tema Zip-de-Duda. Sobre o filme em si, ele é muito bom, simples de se acompanhar e com algumas lições de vida importantes como não se pode fugir de seus problemas, usar a cabeça para sair de situações complicadas e encontrar sua felicidade, e principalmente como histórias podem ajudar pessoas em situações difíceis. Falando em histórias, grande parte delas são feitas em animação, que de fato chega a serem lindas do quanto bem feitas elas são para a época, principalmente misturadas com as cenas em live action. E devo lembrar a vocês que esse filme foi feito muito antes de Uma Cilada para Roger Rabbit. Vamos pelos principais motivos que podem ser a tal controvérsia. Número 1. O que o pai do garoto escreve no jornal? Não, porque infelizmente no filme nunca é revelado o que ele escreve nos jornais. 2. O fato de ser uma plantação de arroz com escravos? Não. A Disney Company afirmou que, como no livro original de Harris, o filme se passa após a Guerra Civil Americana e que todos os personagens afro-americanos do filme não são mais escravos. O Hayes Office pediu à Disney para ter certeza que a arquitetura no qual o livro se baseia se estabelece na data de 1870.
Número 3, o boneco de Alcatrão. Bem, acredite ou não, esse também não é o motivo. A história do boneco de Alcatrão, se for colocar numa linguagem mais simples, significaria uma situação problemática que só é agravada por um envolvimento adicional a ele. Ou seja, quanto mais você mexe, pior essa situação fica. E em algumas versões dessa história é um boneco de madeira coberto com chiclete. O boneco em si tem algumas controvérsias, mas não em questão do filme, e sim porque alguns políticos, infelizmente, já fizeram uso do termo bebê de Alcatrão para se referir a afro-americanos. Número 4. Algum problema com os atores negros? Na verdade, muito pelo contrário. O ator que interpretava o tio Remus, James Franklin Baskett, apareceu para interpretar alguns dos animais para o filme após ver anúncios no jornal. E ao ouvir a sua voz, o próprio Walt Disney chamou ele para fazer a voz das borboletas, da raposa e do próprio tio Remus. E o Walt até falou de Baskett para sua irmã dizendo: "Eu acredito que Baskett é o melhor ator a ser descoberto em anos." E até depois do filme, Disney manteve contato com Baskett. O próprio Disney fez a pressão na academia dizendo que Baskett merecia um prêmio, pois ele fez grande parte do filme sem nem ao menos precisar de uma direção para atuar. Em 20 de março de 1948, Baskett recebeu Oscar Honorary Award, ou Oscar Honorário, por sua atuação como tio Remus, por sua hábil e emocionante caracterização de tio Remus, amigo e contador de histórias para as crianças do mundo de Walt Disney em Canção do Sul. Ele foi o primeiro ator afro-americano a ganhar um Oscar. Além disso, Baskett foi o último ator adulto a receber um Oscar honorário por uma única atuação. Então, qual é a controvérsia? Acreditem ou não, a controvérsia foi pelo filme não mostrar uma figura séria e mais realista de como os escravos eram tratados na época. Mesmo todos sabendo que as pessoas do filme não são escravos, eu entendo que os cenários e o jeito de se vestir pegam muito mal para o contexto. Principalmente pois o criador dos livros em si já foi acusado de racismo pelas suas histórias, mas por quê? O criador, Joel Chandler Harris, era jornalista na pós-reconstrução de Atlanta e produziu 7 livros sobre o tio Remus. Ele escreveu essas histórias para representar a luta do sul dos Estados Unidos e mais especificamente nas plantações. Ele fez isso apresentando contos que tinha ouvido e os encadernando no contexto de uma plantação. Ele escreveu suas histórias em um dialeto que era a sua interpretação da linguagem dos negros do sul da sua época. Por essa forma de tentar recriar a linguagem dos afro-americanos da época e pelo estilo das histórias por ser uma plantação, isso acabou gerando polêmica. Isso se reflete no filme, pois, por ser uma ambientação fiel, o modo de que alguns negros falam e agem não envelheceram muito bem. Quando o filme foi lançado, Walter Francis White, o secretário executivo da Associação Nacional do Avanço das Pessoas de Cor, NAACP, fez a seguinte declaração aos jornalistas da época: "A Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor reconhece Song of the South como notável mérito artístico na música e na combinação de atores vivos e a técnica de desenho animado. Lamenta, entretanto, que um esforço para não ofender o público no norte ou no sul, a produção ajude a perpetuar uma imagem perigosamente glorificada da escravidão, aproveitando o lindo folclore de Tio Remus. Canção do Sul, infelizmente, dá a impressão de uma relação senhor-escravo idílica e que é uma distorção dos fatos." Porém, o autor em si ainda não tinha visto o filme e apenas escreveu isso se baseando em críticas de terceiros. E muitos outros críticos, por ver o cenário e a ambientação do filme, presumiram que também deveria ser ambientado durante a época da escravidão. Adam Clayton Powell Jr., um progressista da época, chegou a dizer: "Um insulto às minorias americanas e tudo que a América representa." Ele mesmo chegou a ser o primeiro afro-americano a ser eleito por Nova York para o Congresso e... Espera um minuto. Mas e quanto ao público afro-americano?
As reações foram mistas, enquanto Richard B. Dyer, em The Afro-American, estava completamente enojado com o filme por ser uma peça de propaganda de supremacia branca tão cruel quanto Hollywood já produziu. Herman Hill, no The Pittsburgh Courier, disse que prova inestimável da boa vontade na promoção das relações interraciais e considerou as críticas ao filme uma besteira não adulterada, sintomática da infeliz neurose racial que parece estar dominando tanto nossos irmãos sem senso de humor atualmente. Chegando nos tempos atuais com Disney Plus, muitas promessas foram feitas, principalmente de ter todos os filmes do cofre da Disney lá, principalmente os esquecidos. E com isso, muito se foi discutido com a Canção do Sul. Em 2010, o CEO da Disney na época, Bob Iger, disse: "Eu senti desde que fui CEO que Canção do Sul, mesmo com um aviso, simplesmente não era apropriado para o mundo de hoje. Dadas as representações neste filme, trazer de volta de uma forma ou outra sem ofender as pessoas não dá, portanto decidimos não fazer isso." Mas, em novembro do mesmo ano, o diretor criativo da Disney, Dave Bossert, disse: "Posso se dizer que houve muita discussão interna sobre Song of the South. Em algum momento vamos fazer algo a respeito. Não sei quando, mas vamos. Sabemos que muitas pessoas querem ver Song of the South porque percebemos que é um grande pedaço da história da empresa e queremos fazer isso da maneira certa." E para acrescentar ainda mais a pilha de problemas, enquanto eu pesquisava, eu descobri uma nova polêmica. Para quem não sabe, o filme tem um brinquedo inspirado nele, muito famoso nos parques, conhecido como Splash Mountain. Nesse brinquedo você passa pelos personagens do filme e até ouve a canção Zip-Dee-Doo-Dah. Mas como o Disney atual prefere fingir que esse filme nunca aconteceu, em uma nova tentativa de apagar esse filme da história, eles vão refazer o brinquedo, agora baseado na Princesa e o Sapo. E com isso surgiram matérias da revista Rolling Stones como: Disney World, a atração com história racista será completamente reimaginada. O passeio popular do parque foi baseado em um filme racista feito em 1946, A Canção do Sul. A mudança veio em meio de certas contas da América com racismo e outros preconceitos sociais. A Splash Mountain não ficou ileso, visto que a atração é baseada no filme Canção do Sul, de 1946, o filme da Disney tão abertamente racista que nem está mais disponível nos Estados Unidos. O Splash Mountain foi aberto na Disneylândia em 1989 e no Magic Kingdom da Disney World em 1992. E como se não bastasse, até o próprio Spotify tirou a música tema da sua playlist oficial do Disney World. O filme em si nunca teve lançamento em mídia física nos Estados Unidos, mas já teve em alguns lugares como Europa, países asiáticos e até na América Latina. Sim, esse filme tem dublado e se você pesquisar o suficiente, pode achar alguém vendendo uma cópia dele online, talvez. E, acredite ou não, uma das pessoas que defende o lançamento desse filme é Whoopi Goldberg, que diz: "Estou tentando encontrar uma maneira de fazer as pessoas começarem a ter conversas sobre como trazer Song of the South de volta, para que possamos conversar sobre o que era, de onde veio e por que foi lançado. Quero que as pessoas comecem a colocar corvos na mercadoria, porque esses corvos cantam a música de Dumbo que todo mundo se lembra, When I See a Elephant Fly. Quero destacar todas as pequenas coisas que as pessoas sentem falta nos filmes." Quando eu comecei essa review, eu devo confessar que eu já estava preparado para um pouco de polêmica, eu só não sabia que seriam tantas. E foram tantas coisas que eu até pensei, será que eu não estou pegando mais do que posso aguentar? Será que eu não estou indo longe demais para uma segunda review? Eu não sei muito bem o que concluir. Em minha opinião, o filme em si é bom e eu entendo as interpretações que as pessoas podem ter de seu cenário e seus personagens. Porém, eu também acho muito ignorante da Disney trancar esse filme a 7 chaves e fingir que ele nunca existiu, principalmente porque eles têm coisas piores. Muito, muito piores. E grande parte desses filmes também problemáticos da Disney você pode encontrar no Disney Plus, agora com uma descrição atualizada avisando dos possíveis problemas que esse filme pode causar, e eu acho que eles poderiam fazer o mesmo com Canção do Sul. E o que vocês acham? Esse filme merece ter uma segunda chance ou deve ser jogado no fogo e esquecido para sempre? Encerro a review de hoje com o último comentário de Whoopi Goldberg sobre o filme.
Alguns desenhos animados aqui refletem alguns dos preconceitos que eram comuns na sociedade americana, especialmente quando se tratavam do tratamento das minorias raciais e étnicas. Essas piadas estavam erradas na época e estão erradas hoje, mas remover essas imagens e piadas indesculpáveis seria o mesmo que dizer que elas nunca existiram. Por isso são apresentadas aqui para refletir com precisão uma parte da nossa história que não pode e não deve ser ignorada. Thank you for watching the Jeff the Pooper channel. Your name will be scribed in the page of YouTube history. Mm-hmm.